irmãos, nós estamos no último domingo do mês de maio, encerrando uma série de mensagens que eu confesso para os irmãos e irmãs, para mim foi extremamente prazerosa pregar a vocês. Como eu falei, nesse mês de maio, eu procurei trazer uma mensagem, procurei trazer uma série de mensagens a respeito da família, fugindo um pouco daquele molde, daquele modelo trivial, né, que nós estamos acostumados, falar sobre casais, falar sobre educação dos filhos e sobre aquele ambiente familiar ali, né? Não que nós não tenhamos tratado disso, tratamos disso, mas de uma maneira um pouco diferenciada. Nós abordamos alguns elementos da família. Falamos do homem de Deus, homens fortes para famílias fortes. Falamos das mulheres, né? Mulheres sábias, mulheres fortes para famílias felizes. Semana passada falamos a respeito das moças, das mulheres mais novas, daquelas que estão adentrando a vida adulta, que são mulheres que estão tomando cada dia mais a responsabilidade e que andam, né, no trilho das mais experientes e com isso exercem uma espiritualidade, uma piedade cristã através de suas vidas, sendo exemplo e ajudando dentro dos seus lares, como mulheres cristãs dando bom testemunho. Hoje nós encerramos a nossa série usando aqui, ou expondo aqui, um outro ambiente que Paulo ensina a Tito. Lembrando que nós estamos usando a carta de Paulo a Tito como base do nosso ensino, né? E hoje nós vamos falar aí o nosso ambiente, o ambiente que nós queremos abordar, né, que nós queremos trabalhar aí, é o ambiente dos homens novos. E nós queremos falar que homens novos podem e conseguem, pela graça de Deus, trazer a lume um novo tempo. Homens novos, novos tempos. E esses homens novos aqui é um trocadilho, tá? É um trocadilho, porque Paulo fala a Tito para ele instruir também os moços, né? Ele traz essa instrução quanto aos moços em Tito. Nós vamos abrir a nossa Bíblia, e eu quero que você abra a sua Bíblia lá, eu vou abrir a minha aqui também. Tito, capítulo 2, pega a sua Bíblia lá. Tito 2. Nós vamos ler os versos de 6 até o 8. Tito, capítulo 2, os versos de 6 a 8. Pega a sua Bíblia, não deixe de abri-la. Se você o pode fazer, eu tenho o texto aqui, eu vou passar o texto, mas se você puder pegar aí, Tito 2, os versos de 6 a 8. Pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, eu vou abrir a minha, já está aberta aqui, agora eu quero pegar uma outra versão. Tito 2, de 6 a 8. Diz assim, ó, está aberto aí? Se você não tem, você pode acompanhar conosco. Quanto aos moços, Paulo fala, né, a Tito, ensinando a Tito. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te, e aqui Paulo está agora direcionando-se diretamente a Tito, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Amém? Vamos orar? Bondoso Deus, nós agradecemos ao Senhor e pedimos que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja sobre as nossas vidas. Nos ajude no entendimento da Tua palavra, nos ajude, Senhor, naquilo que nós precisamos aprender a respeito de Ti, e que a nossa mente e o nosso coração esteja depositado no Senhor, dispostos a aprendermos mais e mais de Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Como eu falei, o texto aqui, ele fala para nós, né, quanto aos moços. Por isso que eu falei que é um trocadilho. Porque nós estamos falando a rapazes novos, a moços novos, esse é o ambiente que Paulo está usando, mas que também são nascidos de novo. Então eles são
Rapazes novos, homens novos, né? Mas nascidos de novo, no Espírito Santo do Senhor, pela água e pelo Espírito, convertidos ao Senhor o nosso Deus. E talvez você se pergunte, pastor, mas o que eu tenho a ver com isso? Esse ambiente de homens novos, eu não sou tão mais novo assim, né? Pastor, eu nem homem sou mulher. Por que eu tenho que ouvir essa mensagem? E na realidade, nós temos trazido aqui a cada um de vocês esse ensinamento, que mesmo tratando de grupos distintos, a cada um deles Paulo traz um acréscimo de conhecimento. E esse conhecimento serve para o nosso crescimento, para que nós possamos observar aquilo que precisa ser feito e dessa maneira possamos exercer um cristianismo verdadeiro, completo, um cristianismo pleno. Pastor, mas não é só os moços, não. Cada instrução, cada princípio e valor que são apresentados aqui, eles estão sendo aplicados em classes distintas, mas se referem a todos nós cristãos. E, em particular, aquele grupo a qual Paulo se refere. Uma outra coisa importante que nós devemos aprender, e aqui a aplicação disso que eu vou lhe falar é algo precioso. Nós vivemos num tempo, queridos, onde o masculino tem sido envergonhado. Nós estamos vivendo num tempo onde o masculino tem sido tratado de maneira pejorativa. Tá? Ser homem, nos dias de hoje, é quase que uma vergonha. Tá? E eu não estou dizendo homem na questão sexual. O homem, dentro de suas qualidades, de suas individualidades e de suas características. Algo que o Senhor nos deu de tão maravilhoso, a sociedade que nós vivemos tem tratado de uma maneira horrorosa. Ser homem hoje é ser alguém de uma classe inferior, praticamente. O homem verdadeiro, o homem masculino, na sua masculinidade, tem sido tratado quase como um mentecapto, quase como alguém que não tem cérebro, quase como alguém que é desprezível. E nós não podemos pensar assim. Nós temos vivido um tempo onde há uma sublimação e uma exaltação exagerada e até idólatra da feminilidade. Tanto é que nós saímos do tempo horroroso do machismo e estamos entrando, ou já adentramos no tempo tão horroroso quanto do feminismo. O feminismo, ele é tão horroroso, tão destrutivo, tão pecaminoso e pernicioso quanto o machismo. Essa sublimação exagerada da mulher, né? A mulher hoje tem sido quase que colocada num pedestal. Brinquei aqui semana passada, brinco com a Simone quase que sempre. Hoje o Dia das Mães tem se tornado quase que uma peregrinação das Santas Mães Imaculadas. Olha, se a mãe, né, e coloca a mãe como a mãe sabe tudo. Mulheres, não se engane, vocês não sabem tudo, tá? Desculpa se eu estou decepcionando vocês. Vocês, pastor, mas a gente sabe. Vocês pensam que vocês sabem. E muitas vezes o homem, para não ser incomodado, faz vocês acreditarem que vocês sabem. É ou não é, homens? Às vezes a gente concorda, fala, é verdade. Para quê? Para não ser incomodado. Tá? Mas não é assim. E o homem, hoje eu vou fazer aqui um resgate aqui da masculinidade. Não por ser homem, mas também por ser homem. Mas o homem tem sido colocado num patamar abaixo. Ele não tem que ser colocado nem acima, nem abaixo. Nós que acreditamos na palavra de Deus e que temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática, sabemos que Deus criou homem e mulher com igualdade. Só que o mundo tem destruído a masculinidade, o mundo tem colocado a masculinidade como algo vergonhoso para quê? Para tirar do homem uma característica caríssima que o Senhor lhe deu, que é ser o cabeça, quer ser o líder, quer ser aquele que diante de Deus há de responder por sua família, há de responder por sua igreja, há de responder pelo seu país, pelo seu povo.
E nós temos visto que não existe esse termo, tá? Se existe, eu nunca li, tá? Eu estou inventando ele, ou eu já ouvi e agora estou trazendo aqui do meu subconsciente, mas nós estamos bananizando os homens. Estamos tratando homens como os bananas. E o homem não foi criado por Deus para ser o banana. O homem foi criado por Deus para ter o seu lugar de liderança, ser o cabeça. Só que isso tem sido colocado como algo ruim. E não é ruim. É o projeto de Deus. Pastor, mas daí a mulher não vai ter valor. Quem disse? Quem disse? Trabalhamos semana passada o princípio da submissão. Não uma submissão doentia para satisfazer o ego dos homens, mas uma submissão em amor para satisfazer a vontade de Deus. O homem, desde o Éden, ele tem a mania de se esconder. Estão lembrados quando caiu em pecado, o que o homem fez? Deitou o cabelo, né? Falou, eu não vou ficar aí para responder nada não. E quando foi responder, o sabichão ainda falou, Senhor, a culpa é da mulher, é do Senhor. A mulher que tu me deu, né? A culpa não é minha. E o homem, ele se acomodou, e isso tem ajudado nesse processo da banalização do homem. Então, quando a gente aprende, quando a gente vem num texto como esse, que nós lemos aqui de Tito, capítulo 2, versos de 6 a 8, nós vemos que os homens, eles devem exercer o seu papel. E daí, eu quero resgatar o porquê isso é tão importante para nós. Porque se você aprender sobre isso daqui, mulher, viu, irmãs? Se vocês aprenderem a respeito disso aqui, vocês vão ter ferramentas poderosas para ajudarem os vossos filhos, os vossos maridos, os vossos irmãos, os vossos parentes, os vossos amigos, a exercerem o seu papel de homens nessa sociedade. Porque uma das coisas que está faltando na sociedade dos dias de hoje são homens. Homens com H maiúsculo, de caráter, corajosos, viris, não nesta questão de lascívia que nós também temos ouvido tanto. Quando falamos da virilidade do homem, você não tem que pensar pelo lado da lascívia. Você tem que pensar pelo lado da coragem, do ímpeto, da força. E não só da força física, mas da força de caráter. Que o Senhor quer de cada um dos homens. Então, quando você aprende isso, você ajuda o teu marido, você ajuda os teus filhos, você corrige caminhos. Nós temos os meninos. Vocês viram aqui, cada menino lindo, quando nós estávamos orando pelas crianças? Nós, adultos, somos responsáveis por imprimir caráter na vida deles. E que caráter nós temos trazido a eles? Qual é o caráter que nós temos marcado na vida deles? De novos bananas? Ou de homens de valor? Homens de valor sabem tratar suas mulheres, homens de valor sabem se portar na sociedade, homens de valor sabem se comportar, e homens de valor não fogem do seu compromisso. Então, Paulo fala a Tito, quanto aos moços, eu voltei lá no verso 6 do capítulo 2, de igual modo, exorta-os que em todas as coisas sejam criteriosos. Que todas as coisas são essas? Todas as coisas que nós já aprendemos até aqui. Todas as coisas que nós já ouvimos aqui, que nós já lemos e que nós já abordamos de maneira expositiva nas outras mensagens. Que vivam a sã doutrina, que tenham caráter, que sejam homens espirituais, que cuidam de suas vidas espirituais, homens que assumem o compromisso, e aí por diante, tudo aquilo que nós já trabalhamos. E a nossa sociedade, queridos, não se esqueça disso, necessita de homens valorosos. A igreja necessita de homens valorosos. Paulo não abordou esses novos homens, esses moços, ele não abordou à toa. Paulo sabia que a igreja que estava sendo construída, a igreja que estava por vir, que seria o molde, o modelo daquilo que nós conhecemos como igreja hoje, dependeria desses homens. Paulo sabia que a segurança do evangelho, da sã doutrina, dependeria destes homens. Por isso ele diz, Tito, torna-te tu mesmo o padrão para eles. Seja para eles o padrão, Tito. Padrão
o qual eles possam observar. O problema é que hoje os nossos meninos, os nossos mancebos, os nossos rapazes, muitas vezes olham e não tem quem se espelhar. Me lembro da minha juventude, da minha reconversão, porque eu já tinha passado por um processo de conversão, aí, como alguns gostam de dizer, eu me desviei, eu não acredito em desvio, eu acredito que aquele que foi chamado, ele não se desvia, a graça não se perde, né? Então, eu dei uma andada por caminhos, não, né? Era criança ainda, tudo, e aí o Senhor me chamou, né? O meu testemunho de conversão, gente, não tem nada muito miraboloso, não. Um dia um amigo meu me chamou, vamos para a igreja? Vamos, pronto, converti. Né? Fui convertido pelo Senhor. Não tem, sabe, não caiu fogo do céu, não teve uma visão. Sim, o Senhor tocou no meu coração, vai lá e faz. Eu fui e fiz. Né? O chamado para o ministério foi da mesma coisa. O Senhor falou para mim assim, ó, eu quero que você seja pastor. Pronto. Não teve anjo cantando, trombeta tocando, sabe? Não teve fogo, saraiva, coluna de nuvem, nada disso. Quero que você seja pastor. Senhor, eu não quero, mas eu quero. Vai lá. Senhor, eu não quero. Fui, passei no vestibular, fui fazer. Era um desastre na faculdade. Né? Minha inteligência foi toda embora. Por quê? Porque o Senhor falava, é para você ser pastor. Pronto. Assim. Pronto, desse jeito. Então, nós, muitas vezes não temos exemplo, mas eu na minha mocidade tive. Eu tinha presbíteros, os quais eu olhava e eu falava, quando eu crescer eu quero ser igual a eles. Até hoje eu tenho. Me lembro do saudoso reverendo Aníbal. Não sei se alguém aqui conheceu. O reverendo Aníbal morreu centenário. O homem tinha uma voz formidável, né? Um baixo poderoso, assim, né? Aqueles um senhor bem negro, crioulo mesmo, né? Hoje a gente não pode falar, né? Hoje é politicamente correto, não pode falar. Crioulo, homem negro mesmo, pregava a Bíblia decore salteado. Mensagem dele, 15 minutos. Uma vez nós fomos num sermão de prova do presbitério e um seminarista pregou 25 minutos. Saiu de lá todo gaboso, ele olhou e falou assim, ó, o que você pregou, eu pregava em 5 minutos e ainda pregava melhor que você ainda. Desse jeito. Ele tinha uma frase formidável, reverendo Aníbal. Ele era um homem, um evangelista, abria igreja, o homem abriu igreja naquele norte do Paraná lá, à torta direita. E ele falava assim, eu monto o picadeiro para os palhaços subir lá e dar o espetáculo. Né? Era uma frase dele assim. Homens de valor. Reverendo Aníbal chegou a pastorear 7 igrejas de uma vez só. De uma vez só. E outra coisa, podia ter paralisação, podia ter greve, tudo. Ele ia a cavalo. Tinha uma igreja que ele pastoreou, que eu tive o privilégio de pastorear, não consegui alcançar a longevidade dele, ele pastoreou essa igreja por 22 anos. Pastorei por 8. Fui o segundo pastor que mais permaneceu lá. E é uma estrada é uma igreja que da rodovia até a igreja, 22 quilômetros de estrada de chão. Sabe o que ele fazia? Sempre de terno, sempre de gravata. Ele tem um filho que é pastor, e o filho dele disse que nunca viu o pai dele sem gravata. Ele falou que o pai dele acordava e já estava de gravata. E ele ia, terno de linho, tá? Que naquela época era terno de linho, linho teba. Quem conhece linho sabe o que é isso. Dobrava a barra da calça, enfrentava o atoleiro e ia lá. 22 anos. Homens viris. Hoje os nossos jovens olham, muitas vezes não tem quem se espelhar. Vêm aqueles que deveriam ser modelos se escondendo. E Paulo fala, Tito, você vai se tornar para eles padrão da fé. Da mesma maneira que Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso é um homem de verdade. Olhem para mim. Então, nós devemos observar isto. Resgatando esse princípio tão valioso que o Senhor nos deu. E Paulo, então, traz uma exortação aqui. A vocês, jovens, Tito, diz a eles que sejam criteriosos em tudo. Nós já trabalhamos esse termo no grego, sofron, né? Sofrones aqui, a conjugação. Que eles sejam criteriosos. O que é esse critério? Que eles tenham uma mente dominada pela sã doutrina. Que eles observem pelo prisma da palavra de Deus todas essas coisas e que eles apliquem em suas vidas. De maneira que eles possam me glorificar. Que o meu nome seja glorificado. Que o meu nome seja bendito. Louis Bonnet, um escritor reformado,
Está correto quando ele nos diz que os jovens devem provar pela sua vida que estão debaixo da disciplina, da doutrina, de todo o critério que o Espírito Santo lhes deu e que o Espírito dominam a sua carne. Se lhes faltar esta virtude, todas as obras cristãs que vierem a realizar serão desprovidas de valor. Então, os jovens, os homens, aqueles que iriam constituir a nova igreja, eles deveriam ter esse critério. E nós precisamos observar isto. Porque as famílias têm sido enfraquecidas, muito porque os homens perderam o seu brio, deixaram de ser homens. Os homens de hoje estão afeminados, efeminados em suas atitudes, estão efeminados em seus pensamentos. Hoje nós vemos homens pensando como mulheres. Pastor, isso é ruim, isso é terrível. Credo, pastor, eu sou mulher, então pense como mulher. Agora os homens, pensem como homens. Ajam como homens. Hoje, você pega um garoto, você pega um rapaz, um mancebo, você exige dele uma posição, a primeira coisa que ele faz é se encolher e chorar. Quer dizer que homens não choram? Homens podem chorar. Mas tem tempo e lugar para isso. Na hora da decisão, o que os homens fazem? Eles tomam a frente. Você não vai ver na palavra de Deus os valentes de Davi em nenhum momento se escondendo. Você não vai ver Davi se escondendo. E o único momento que Davi se escondeu, o que aconteceu? Deu errado. Ficou lá no palácio de Papuar, né? Devia estar lá fazendo o seu papel, caiu em adultério. Você não vai ver um Josué se escondendo. Você não vai ver um Abraão choramingando, ai, ele pediu meu filho, e agora? Não, vamos. Dói no coração, mas eu vou cumprir, Senhor. Você não vai ver um José do Egito. Belo exemplo para essa noite. Um jovem, diante de todas as tentações, diante da mulher de Potifar. Com certeza, ela não estava lá toda malacafenta, parecendo uma bruaca, toda, desarrumada. Desculpe o termo bruaca, tá? Com certeza ela foi tentar José toda bonitona. Tomada banho, perfumada. O que José fez? Ele, eu não posso fazer isso contra o meu Senhor, mas acima de tudo, eu não posso. Essa frase, quando eu li esses dias novamente, me doeu o coração. Eu não posso pecar contra o meu Deus. Eu estou preocupado com Potifar, mas acima de tudo é minha vida com Deus. Mas ele era novo, cheio de testosterona, os hormônios à flor da pele. Não importa. Dominado pelo Espírito Santo de Deus, ele controla a sua carne, ele controla o seu espírito, ele tem domínio próprio. E ele não usou da juventude e da imaturidade para justificar o pecado. Ele foi e cumpriu o seu papel. Me faz lembrar de um outro belo exemplo. Daniel, jovem de Deus, decidiu não se contaminar com as coisas desse mundo. Não comeu dos finos manjares. Com certeza o faraó tinha a mais bela adega, cervejas de todo tipo. Trigo, disso, daquilo, puro malte, né? Isso e aquilo outro. Aí quem entende aí, quem entende cerveja, né, pode ir pensando. Carne, né? Todo tipo de manjar, todo tipo de festa, de orgias. Mas ele decidiu não se contaminar. Veja bem, a palavra poderia dizer que apareceu um anjo do céu, tocando trombetas. Daniel, Daniel, não se contamine, filho meu. E um monte de anjinho arpejando, né? E luzinha, né? Não, diz que ele decidiu no seu coração. Foi vontade dele. Vontade dele.
Porque o seu coração era dominado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos embalar nesses exemplos? Sadraque, Mesaque e Abednego. Se tiver que morrer, que morramos. O que é isso daqui diante do que me está reservado na glória? Nós vamos. E adentraram aquela fornalha. Não choramingando, ai, nós não merecíamos, somos tão bonitos, olha as minhas luzes, a minha escova que eu acabei de fazer no cabelo, a minha barba que eu fui fazer no barbershop. Não, nós vamos entrar lá, se tiver que sapecar a barba, se tiver que queimar, que queime. E de repente, Nabucodonosor olha e fala assim, mas não eram 3? Por que eu estou vendo 4 ali? Aquilo ali era uma teofania, era uma representação, tinha um ser divino ali com eles. E através do exemplo deles, o que o rei faz? Se prostra e professa a grandeza do Deus Altíssimo. Paulo conhecia muito bem todas essas histórias. E ele diz, não vai ser exigido nada a menos, o padrão não pode ser abaixo de cada um dos homens, de cada um dos jovens, não pode ser abaixo disto. O problema é que também nós estamos acostumados a nos colocar nos patamares mais baixos da espiritualidade. Os jovens hoje estão se acostumando, os homens, e não só eles, os mais experientes que deveriam cobrar uma postura diferente dos jovens, e também se acostumaram. Então, hoje o jovem faz o que quiser, faz o que lhe dá na cabeça, veste-se da maneira que quiser, expressa-se da maneira que quiser. Se quiser estudar, estuda, se não quiser, não estuda. Não se exige mais responsabilidade deles. E nós temos visto uma geração fraca sucedendo uma geração fraca. E cada vez mais fraca. Não se exige, não se pode mais dar responsabilidade. Não se pode cobrar mais. E quando você cobra, o que eles fazem? Choram. Não agem mais. Os seus brios não se inflamam. Porque nós temos visto e nós temos contribuído para que eles se apequenem. Paulo fala, não pode ser assim. Quanto aos moços, eles precisam ser criteriosos. Segundo John Stott, Paulo está pensando no controle aqui de temperamento e de língua, da ambição e da avareza, e especialmente dos apetites carnais, inclusive compulsões sexuais, de modo que o jovem cristão permaneça dentro do imutável padrão cristão de castidade antes do casamento e de fidelidade depois dele. Olha o padrão que está sendo colocado aqui. E são esses homens que nós precisamos preparar para a sociedade. São esses homens que nós precisamos preparar para as famílias. Pense com você aí. Os nossos jovens estão preparados para assumirem famílias? Hoje nós pegamos homens de 20 anos e falamos, são garotos. São garoto. Eu me recuso a chamar um homem de 20 anos de garoto. De menino. Eu me recuso. Com 20 anos ele já é um homem. Estou dizendo 20 anos como exemplo. Porque dentro de uma nova nomenclatura, inclusive dentro já de alguns conceitos psicológicos, estão estendendo aí a adolescência e a juventude, né? Estão tratando como adolescentes homens de 40 anos, misericórdia. Um homem de 40 anos ser tratado como adolescente, ele tem que apanhar de gato morto. E bater até com o gato mie. Não sou a favor de violência contra os animais, tá? Nenhum animal sofreu violência nessa frase que eu falei. Tá? Mas é o que tem acontecido. Eu estou falando, gente, de maneira jocosa, eu estou provocando risos em vocês para amenizar o clima, porque o chamado aqui é pesado. O chamado aqui é uma admoestação pesadíssima.
Porque sobre os ombros desses homens estava o futuro da igreja de Cristo. Sobre os ombros dos nossos jovens está o futuro da vocação cristã. Está o futuro da igreja de Cristo. Está o futuro da nossa política, das nossas forças armadas. Antigamente, um garoto almejava os seus 18 anos para servir as forças armadas. Hoje ele tem medo de pôr o capacete porque vai estragar as luzes que ele tem no cabelo. É triste a nossa realidade. E Paulo, então, admoesta Tito: fale a esses moços. Fale que eles mantenham toda a integridade, que eles vivam uma vida reta, que eles cumpram com o chamado, de maneira que o nome do Senhor seja glorificado, que eles dominem o seu interior, o seu ímpeto, o seu coração, que eles não sejam servos da culpa de viverem uma vida aquém daquilo para o qual o Senhor os chamou. Porque a pior cadeia que tem é a cadeia da culpa. É a prisão da culpa de você não cumprir aquilo para o qual o Senhor te chamou, aquilo para o qual o Senhor pediu que você fizesse. Olhe para José, olhe para Daniel. Os dois, tanto José e Daniel, só puderam liderar eficazmente outras pessoas porque antes eles dominaram a si mesmos, dominaram seus corações. Tanto porque ninguém pode servir a outros até que tenha dominado a si mesmo. A Bíblia diz que é melhor o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios 16, 32. Então os jovens têm que dominar o seu coração e assim cumprir a vontade do Senhor. Para que isso aconteça, para que os jovens possam glorificar o Senhor, para que os jovens possam colocar tudo isso e para que vocês possam ajudar os jovens a cumprirem o seu chamado, algumas verdades precisam ser abordadas. Algumas verdades precisam vir à tona dentro daquilo que Paulo fala a Tito. E a primeira verdade, a primeira coisa, é que força de caráter tributa a glória a Deus. Quando Paulo fala a Tito, exorta, chama a atenção deles, fala a eles, ele fala assim: quanto aos moços, de igual modo, exorta-os, anima-os, chama-os para que em todas as coisas eles sejam criteriosos. Que eles observem tudo aquilo que foi ensinado e coloquem em prática. Através do quê? De um caráter fortalecido no Senhor. Nós precisamos falar de caráter com os nossos jovens. Precisamos falar que os jovens precisam ter um caráter cristão. E precisamos trabalhar isso na vida deles. Não é mais exigido força de caráter. Não é mais exigido que eles tomem uma posição, que eles tenham uma postura, que eles assumam compromissos. O que vai ser da igreja de Cristo se os nossos jovens não se levantarem? Vocês acham que vocês vão ficar para semente? Vocês acham que vocês vão viver eternamente ou que eu vou viver eternamente? Não. E nós precisamos preparar os nossos jovens. Exigir deles força de caráter. Para que, dessa maneira, o nome do Senhor seja glorificado. Quando Paulo chama, exorta ali, Tito fala a eles de que sejam criteriosos. Paulo está falando que eles têm uma mente sã e um caráter ilibado. Uma reputação, um caráter do qual possa se dizer deles: olha, o mundo não é digno. Nós precisamos tratar isso dentro da igreja. Nós precisamos tratar isso dentro das famílias. Nós não temos mais cobrado dos nossos jovens a terem uma postura, a demonstrarem força de caráter. Eles se acostumam ou se acostumaram a viver de qualquer maneira. Tanto é que nós temos muitas vezes largado os nossos meninos, os nossos jovens. Aquela expressão, né? Não sei se você já ouviu, nós temos largado, a Deus dará. Se der alguma coisa, a Deus, se não der. Nós temos que tomar cuidado com isso.
Nós precisamos cuidar e exigir deles que eles tenham caráter, responsabilidade. Eles têm que ter responsabilidade com as coisas deles. Eles têm que ter responsabilidade com as coisas de Deus. Ah, mas pastor, estudou a semana inteira, está tão cansado. Ah, deixa dormir, não precisa ir na escola dominical não, deixa ficar dormindo. E aí a gente vai ficando cada vez, deixando as coisas cada vez passarem mais largo. E sabe quem que gosta disso? Satanás. Porque como nós não temos instruído, a mente deles tem ficado vazia. Cabeça vazia é a oficina do diabo. Então, nós devemos tratar isto. E nós devemos exigir dos nossos jovens caráter. A juventude não é sinal de falta de caráter. Ensinar os nossos jovens a namorar para casar. Paramos de falar sobre isso. Hoje você vai falar com uma mãe que o filhinho de 25 anos precisa casar. Ah, pastor, está muito novo ainda. Não ensinamos o que os jovens precisam, os homens precisam aprender a lidar com família. Nós não ensinamos mais os nossos homens o princípio da provisão. A Bíblia diz que o homem é o provedor. Ele gasta todo o dinheiro dele hoje com creme. Não cuida mais da provisão do seu lar. Não cuida mais de trazer o alimento para dentro de casa. Ah, mas pastor, não dá. Ele foi criado com todinho, agora não vai ter mais todinho. Vai assumir a casa. E se der para comer ovo frito, louvado seja o nome do Senhor. Aí o pai e a mãe vê o jovem lá, vai fazer faculdade, vê o jovem passando dificuldade. Ah, não, eu preciso ir lá. Eu preciso, porque senão ele não vai aguentar. Aí o que a gente faz? Eu brinco, né? Brinquei semana passada, falei que a minha mãe dava uns cutucão na minha costela, mas uma coisa eu louvo o Senhor pela minha mãe. Minha mãe me ensinou a ser homem. Minha mãe chegou a uma altura da minha vida e falou assim, filho, a partir de hoje, sapato, calça, tudo, você se vira. Trabalhe e compre. E o meu primeiro salário que eu recebi de carteira assinada, eu trabalho desde muito cedo, tá, queridos? Desde muito cedo. Meu primeiro salário que eu recebi de carteira assinada foi bem no aniversário do meu irmão. Então eu dei um presente para o meu irmão, né? Dei um presente para ele e eu paguei a água e a luz de casa. Minha mãe e meu pai não me pediram não. Mas eu tinha noção, eu moro aqui, eu tenho responsabilidade. Pagava açougue, água, luz. Às vezes não dava para andar com roupa de marca. Dava para pagar um sorvete e um cachorro quente para mim e para Simone. Então, nós íamos. Eu aprendi assim também. Homem, se ele não tiver dinheiro para pagar um cachorro quente para a mulher, então nem namora. Né? Eu não aprendi a rachar conta, tá? Eu acho isso absurdo, mas tudo bem. Isso é uma coisa minha, tá? Mas é assim. Sempre ajudei em casa. Meu pai e minha mãe nunca precisou pedir. Isso é uma marca que a gente apresenta do nosso caráter. Eu sei que muitos de vocês aqui também. Eu sei que muitos de vocês aqui trabalham desde cedo. Por que nós esquecemos esses valores? Por que nós esquecemos de cobrar isso dos jovens que sejam criteriosos, que observem suas vidas espirituais? Por que nós esquecemos de cobrar dos jovens que sejam jovens de oração, de conhecimento bíblico, que levem esse princípio por onde quer que forem, que sejam respeitosos? Então, exercer esse caráter desde a juventude tributa, glorifica e exalta o nome do Senhor. Tributa ao Senhor toda a glória que lhe é devida. Uma segunda lição que a gente aprende aqui dentro do que Paulo ensina é que obedecer os padrões cristãos tributa a glória a Deus. Quando Paulo diz a Tito, exorta-os que sejam em tudo criteriosos, ele continua. Ele diz assim no verso 7, olha, torna-te pessoalmente padrão de boas obras, para que os jovens, eles tenham um padrão a observar. Nós vivemos numa sociedade que abomina os padrões. Já percebeu isso?
Nós vivemos numa sociedade onde manter o padrão é errado. Eu me lembro na minha época de adolescente, quem estudava não era nerd, era CDF. Estão lembrados dessa expressão? Eu não vou dizer o que isso significa. Você puxa aí na tua mente. É feio. Nosso país se acostumou a taxar de maneira pejorativa quem faz o que é correto. Nós abominamos, nós colocamos etiquetas, nós menosprezamos. Nós menosprezamos os padrões. A nossa igreja presbiteriana, que preza ainda por ser uma igreja criteriosa, tem sido extremamente atacada por quê? Porque ela conserva os padrões da sã doutrina. E o que as pessoas têm tentado a todo momento? Olha, a igreja presbiteriana é boa, mas vamos mudar ela um pouquinho? Vamos pôr um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E estão tentando a todo custo descaracterizar a igreja. Porque as pessoas não abominam o padrão. Muitas vezes quando eu chego e apresento algumas questões, alguns padrões da igreja, tem gente que fica escandalizada. Meu Deus, mas isso é coisa de homens. E já começa a tentar inventar um monte de coisa. Às vezes as pessoas me perguntam, pastor, qual que é o segredo do sucesso? O que eu preciso fazer para o meu casamento dar certo, a minha vida dar certo? Aí eu lembro daquela musiquinha que eu aprendi quando criança. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Mas é só isso? É o padrão da vida cristã. Ler a Bíblia, orar, jejuar, praticar as boas obras, não para salvação, mas porque é salvo. Congregar. Mas é só isso. Mas isso é tudo. Mas eu não tenho que dar pirueta, eu não tenho que subir no monte, eu não tenho que ver descer fogo, não. Eu não tenho que ir no meio da madrugada, no meio do mato, e ver o graveto brilhando, não. Não precisa disso. É viver a vida cristã, é obedecer os padrões. E Paulo fala, Tito, torna-te tu padrão para eles. Paulo fala a cada um de nós, torne-se vocês padrão. Para que os jovens observem, como um dia eu observei um reverendo Aníbal e presbíteros, homens valorosos, e pudesse ter orientação ao que seguir. Eu me lembro que ainda tem um presbítero, ele não morreu, da igreja lá de Astorga. E eu sempre falava, quando eu quero ser como ele. Eu quero ser como ele. Prudente, cuidadoso, criterioso, discreto. Hoje não tem mais isso. Os jovens se tornaram espalhafatosos. Eu já fui espalhafatoso também, tá? Né? Já usei uns cabelos extravagantes, umas calças diferentes, né? Já fui moço também, né, gente? Né? Eu estou falando assim, mas a gente dá uma derrapada ali na curva de vez em quando também, né? Então, mas siga os padrões. Ensine os padrões da fé. Ensine que crente tem que participar da igreja. Ensine que crente tem que ler a palavra, tem que orar, tem que evangelizar, pregar do amor de Jesus às pessoas. Ensine que o cristão tem que ser honesto. Que honestidade é uma característica, é uma marca do caráter cristão. Que o cristão é controlado, moderado. Que o cristão pratica obras que glorificam a Deus. Então, obedecer os padrões cristãos glorifica a Deus. E essa é uma verdade que não pode ser esquecida. O duro é que muitas vezes a gente foge dela, porque isso exige também mudança nossa. Exige que nós façamos. Quando Paulo fala aqui a Tito, ele está falando, Tito, a tua carga não vai ser leve, não. Você vai ser padrão para eles. Então, isso é algo que não pode ser esquecido, que deve ser apregoado e ensinado aos jovens. E para terminar, uma terceira e última lição é que boa reputação tributa a glória a Deus. E Paulo, então, continua dizendo assim, olha, além dele falar, olha, você seja o padrão para eles, Tito, padrão de boas obras, ele diz assim, no ensino, mostra integridade. Já vou explicar esse termo aqui. Mostra integridade.
tá? No que você está ensinando, no que você está passando. Reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário, olha só, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Através do que você vai ensinar, com integridade, integridade é o antônimo, é aquilo que é contrário a um desejo de lucro. Você não vai ensinar, Tito, para tirar algum proveito pessoal disso. Você vai ensinar de maneira que a atitude desses jovens glorifique a Deus. É Deus que vai ser honrado. Você não vai tirar proveito nenhum disso. Quem vai se beneficiar disso é o reino de Deus, através de uma postura aonde Satanás não terá o que falar contra nosso respeito. E Paulo já estava antevendo aqui o quê? A perseguição que a igreja iria receber. O problema é que hoje a igreja é perseguida, e nós cristãos, os jovens cristãos, os pastores, os líderes, muitas vezes nós damos razão para que as pessoas possam nos atacar. Uma vez a pessoa chegou para mim: pastor, eu gosto muito da sua palavra, mas não vou na sua igreja não. Por quê? Crente gosta de tirar dinheiro dos outros. E aí, ele vai puxar o exemplo, tem um monte de pastor fazendo o quê? Extorquindo pessoas. Quando eu vou nas reuniões, nos jantares e tudo, e que eu falo que eu não bebo, o pessoal fica até assim: mas como que não bebe? Bem daquele jeito bem gaúcho. Como, piá, que você não bebe, piá? Como assim não bebe? Mas o pastor falando de tal, bebe, piá. E aí eles começam, eles têm uma lista. O pastor bebe. Tua igreja não deixa beber, piá? Não, minha igreja deixa. Minha igreja deixa eu até pendurar no teto. Mas eu não faço por causa da igreja. Eu faço por causa de Cristo. Tanto é que você está me perguntando. E aí eu entro de sola falando de Cristo. Não é só de bebida, de tantas outras coisas. Né? Quando eles vão falar os mais difíceis, os maiores impropérios e tudo, né? Eu falo: não, respeitem vossas esposas, respeitem vossos filhos. Então, boa reputação. Só que não só com os de fora. Essa boa reputação é também com os de dentro. E acima de tudo é diante de Deus. Porque muitas vezes eu posso até passar de bonzinho diante de vocês. Olha como o pastor é bonzinho, olha como o pastor é um exemplo. Só que diante de Deus só existe sordidez e coisa errada. Não, eu tenho que me encontrar aprovado diante do Senhor. Procura apresentar-te diante de Deus como um varão aprovado. É diante do Senhor que começa a coisa. Aí você vai lembrar do Salmo 139, onde diz que o Senhor sabe todas as coisas. Eu posso até enganar os homens, mas eu não engano a Deus. E é diante de Deus que eu tenho que me apresentar aprovado. Então essa reputação aqui que Paulo fala, essa integridade é uma integridade diante de Deus. Porque tudo que eu faço, quando ele fala assim, olha, prega, ensina com integridade, reverência e tudo mais, ele está falando, olha, ensina para eles o caráter, a atitude santa diante de Deus. Às vezes, vou usar o meu exemplo, eu vou agir dentro do meu sindicato. Às vezes as pessoas falam: pastor maravilhoso, vai conversar com a esposa dele, vixe, ela tem uma lista. Sei que pensa, não é você que é casada com ele, né? E ela começa lá. Então, é uma integridade diante de Deus. Uma verdadeira boa reputação. Tanto porque os cristãos daqui desta época, eles não tinham boa reputação diante dos homens. Os homens queriam matá-los. Os homens queriam prendê-los. Os homens chamavam eles de agitadores. Mas eles eram encontrados sem reprovação diante de Deus. É diante de Deus. Diante dele. E nós precisamos ensinar isso aos nossos jovens. E nós precisamos também cobrar isso dos nossos jovens. E não precisa ficar com dó de cobrar, não. Pastor, mas eles são tão novos, eles ainda vão aprender. Não, é de novo que se aprende. Depois que ficou velho, não adianta.
Já viu aquele que, desculpe a expressão mais uma vez, mas que burro velho não aprende a pastar? Então é assim, já tem que aprender de novo. Não precise ficar com dó. Cobre. Cobre deles. Cobre com amor, lógico. Cobre para que eles cumpram a vontade de Deus. E assim o nome de Cristo seja glorificado. O nome de Cristo seja adorado. Ensina-os a andarem com integridade. Ensina-os a andar com retidão. Cobre deles essa retidão. De maneira que o nome do Senhor seja adorado, seja bendito, seja glorificado em todo o tempo. E assim, nós possamos constituir uma nova geração que adore, exalte e bendiga o nome do Senhor. Então, aos jovens, essas 3 lições, e não só eles, mas a cada um de nós, essas lições, para que nós possamos cumprir a vontade do Pai e assim glorificarmos e exaltarmos ao nosso Deus. Amém? Vamos orar? Santo Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado por podermos aprender com ela nessa noite, e que nós possamos, Senhor, ser criteriosos em todas essas coisas. Sabemos que a Tua palavra não mente, sabemos que a Tua palavra não falha, sabemos, ó Pai, que o ensino e a vivência das Sagradas Escrituras são saúde, alegria e graça para cada um de nós. Ajuda-nos na nossa caminhada, perdoe os nossos pecados e que nós possamos, ó Pai, viver de uma maneira que o Teu nome seja bendito, exaltado e glorificado em todo o tempo. No nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém.